Todos podem se sentar? A gente, quando é alcançado por essa palavra, eu quero confessar aqui, todo mundo aqui torce pelo meu sucesso ministerial, mas eu nunca neguei que eu sou um colérico. E o colérico, se bobear, ele tem uns picos assim no egômetro. E aí, por ser conhecedor da palavra, ele acaba entrando depois não diria num parafuso, né? Mas começa a se entristecer, porque o arrependimento segundo Deus promove uma tristeza. É a tristeza segundo Deus. Por quê? Porque, de repente, eu saí do zero. Nosso egômetro tem que estar no zero. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Egômetro no zero, ego no zero. Nem para cima, nem para baixo. Para cima, que é o nosso caso, e tem mais gente colérica aqui nessa nave de templo, e tem muitos aí cultuando com a gente. O colérico, ele vai para cima, né? Ele pode entrar numa egolatria. E diria também para os queridos sanguíneos, para as queridas sanguíneas, que sanguíneo ainda sobe muito mais. Se empolga. Veja bem, o mais um é egoísmo. Mais um é egoísmo. O egômetro está no zero. Aí, quando você começa a ficar querendo tudo para si, muita coisa, você já está numa egolatria. Egoísmo, desejar tudo para si, querer muito para si e não compartilhar. Já está numa idolatria chamada egolatria, que é a pior idolatria. Aí, se a pessoa não vigiar, ela sobe um pouquinho mais. Vai no mais 2. O mais 2 é egotismo, que é exatamente onde chegou Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E o egotismo é o seguinte: o que eu faço é o melhor, o que me interessa é o que eu faço e está acabado. Isso chama-se egotismo. Eu sou o melhor naquilo que faço e pronto. Aí, se ele não vigiar, ele, nisso que ele gosta de fazer, que ele acha que ele faz é melhor, ele vai subir para o mais 3, que é o egocentrismo. Eu quero ser o centro das atenções. Já que eu faço bem, eu quero que todo mundo veja que eu sou o melhor. E aí, se ele bobear, ele vai para o mais 4, que é o narcisismo, que é praticamente uma possessão. O narcisismo é uma possessão. Narciso é um deus, que está dominando muita gente para o estar. O deus do estar é o narciso. O deus do ter é Mamon. Aí você chegou lá no topo, né? Mas tem a história aqui de um colérico como eu. Eu não vou falar quem é mais colérico aqui comigo, não. Mas tem gente aqui que também é colérica. Olha, Paulo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico e Abraão fleumático. Olha só o que aconteceu, a experiência pela qual passa. Porque se você não administrar bem as coisas que vêm de Deus, você se gloria nas coisas que Deus te dá. O Salmo 4 diz:
Filhos dos homens, até quando transformareis a minha glória em infâmia? Olha só o que acontece. Olha a narrativa dele. Abra sua Bíblia, a partir do versículo 1. E nós vamos ler até o versículo 10, do 1 ao 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, orei 3 vezes ao Senhor, pedi ao Senhor 3 vezes que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa sorte, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Gente, Deus administra a gente, né? E eu acabei não contando toda a minha experiência, mas, de repente, se você é um colérico como Paulo, como o pastor Zezinho, de repente você recebeu umas capacitações grandiosas. Paulo recebe uma capacitação grandiosa. Ele diz, tal homem, tal, se no corpo não sei, ele sabia tudo. Ele disse isso para não deixar a coisa ainda mais pomposa, mais glamurosa. Mas que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele foi. E viu coisas que não dá para contar para ninguém. Se contar, as pessoas não entendem. Eu vou falar de coisas, de valores do céu para quem é terráqueo, dessa terra já que amaldiçoada, essa terra que tem um legado adâmico terrível, ninguém vai entender. Então, peraí, eu sou o cara, né? Olha, aí Deus pega, faz o seguinte: como é que administram um cara exaltado, um cara inchado? Antecipadamente mostrou para ele um espinho na carne. Você vai se inchar, mas já vou providenciar um espinho. Lá na minha terra, esse espinho a gente usava para estourar aquelas bolhas de pus, de água que criava na sola do pé, andando descalço, jogando bola, com tênis apertado, chuteira apertado, para formar aquelas bolhas. E a gente corria na laranjeira, pegava um espinho e furava para fazer vazar o líquido. É bem essa a ideia. A graça de Deus, por graça de Deus,
Eu digo isso para todos vocês, porque eu estou incluído nisso. Faz com que alguém, até no caso de Paulo, esse espinho na carne chamava-se Alexandre o Latoeiro. Esse cara expôs Paulo ao ridículo diante de uma multidão. Para um colérico, que se achava o máximo, né, formado aos pés de Gamaliel, ex-membro do Sinédrio, ser exposto ao ridículo diante de uma multidão é furar mesmo a bolha, é furar o inchaço. A camada se inchou, se achou. Então, olha, Deus está dizendo assim, olha, você teve essa revelação, mas você não vai chegar lá achando que é melhor do que ninguém, não. Ao invés de você se gloriar nas coisas grandes, você vai se gloriar no quê? Na fraqueza, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias. E isso tudo é vigilância de Deus. Isso se chama graça. E ele disse, você está me pedindo... Paulo pediu para ele assim, 3 vezes, olha... Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor, tira isso da minha frente. Porque ele viu antecipadamente isso. Deus mostrou o que ia acontecer com ele. 3 vezes ele disse, Senhor, tira esse espinho do meu caminho. Tira esse espinho do meu caminho. Ele chega a interpretar a visão, a linguagem visionária que ele fala. A saber, o mensageiro de Satanás que viria para me esbofetear. Apanhar diante de uma multidão, ser colocado em ridículo. E aí você começa a passar assim na cabeça. Quantas vezes você não entendeu, mas deveria ter entendido? O seu desgaste foi permitido por Deus. E a única explicação para isso é graça. Ele diz, você está lá para baixo, sua autoestima aí, não sei como é que está, mas ela tem que ficar boa com aquilo que eu vou te dizer. A minha graça te basta. Suficiente. Aí você tem aqueles negócios, né, que você engole seco. Mas e ainda diz, né? Senhor, como é que um servo de Deus tem que passar por isso? Tem que se submeter a essa exposição desgastante. E aí, olha só, o grande apóstolo São Paulo tem que passar por isso. Isso mostra que Deus cuida de nós. Cuida de nós. Pode ser que o seu espinho seja o seu chefe. Pode ser que o seu espinho seja um parente, que se pode chamar até não de espinho, mas de uma pedrinha no sapato. Pode ser que o seu espinho na carne seja realmente alguém que você já perguntou 800 vezes para Deus, por que ele faz isso comigo? Por que ela faz isso comigo? Mas a pergunta está errada. Mais uma vez eu digo, a pergunta está errada. A pergunta não é por quê? Para que essa pessoa faz isso comigo? Para que o Senhor permite que essa pessoa me humilhe? Para baixar sua bolinha, para colocar você no seu lugarzinho certinho. Olha só, ele diz, olha, pois se vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade,
mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, do que em mim vê ou em mim ouve. No lugarzinho certinho, ó. Eu sou isso e pronto. Não sei por que Deus mandou essa palavra hoje. Você sabe? Você acha que Deus mandou essa palavra? Essa semana, os acontecimentos desta segunda, dessa terça, têm a resposta. E talvez os acontecimentos dessa quarta, dessa quinta, dessa sexta, vão trazer mais respostas ainda. Por quê? Deus cuida de nós. E o que é lindo é o seguinte, pronto. E agora? E agora? Como é que fica nisso? Porque tem algumas pessoas que caem em depressão porque assimilam determinadas coisas como perdas. Porque a depressão, ela é sempre decorrente de uma perda. E a pessoa falou, eu perdi o meu prestígio. Perdeu nada. Eu perdi, assim, a honra. Perdeu nada. Porque se alguém se gloriar, deve se gloriar em quem? No Senhor. E aí, a compensação disso tudo chama-se graça. E ela é suficiente. A minha graça Pronto, suficiente, acabou. Pronto. Ah, mas eu vou tirar limpo. Tirar nada limpo. A minha graça te basta. Eu quero justiça. Quer nada. Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor dos Exércitos. A minha graça te basta. Fica quietinho. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar de pé? Falamos como Neemias falou. Gente, isso é muito sério. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Porque se você começar a se distrair, se você não entender que a graça é suficiente, você vai querer tirar limpo um monte de coisa. E é complicado. Se você entregou nas mãos de Deus, entregou, está entregue. Não fica pegando de volta. Descansa. Olha, Paulo não conseguiu chegar no ponto que Jesus, principalmente nesse episódio aqui, ele sabe o que ele fez com esse Alexandre e com um outro chamado Emineu? Entregou os dois para Satanás. O máximo que ele conseguiu fazer foi entregar. Mas Jesus manda fazer diferente. Fala, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Sabe por que tudo isso? Porque a minha graça te basta, meu querido. A minha graça te basta, minha querida. Para quê? Se você já tem a minha graça, por que você fica se preocupando com aqueles que estão à direita ou à esquerda, aqueles que estão lá embaixo, como é o caso de Sambalat e Tobias, olhando lá para Neemias, Neemias já respaldando os muros lá, e desce aí, vamos trocar uma ideia, desce. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer.
mesmo que a gente tenha que tomar um copo d'água, encher a boca d'água, muitas vezes. Olha só. E Paulo é um privilegiado, que ele soube antecipadamente, ele teve tempo para se preparar. E maioria das vezes nós não temos tempo para a gente se preparar, não temos para nos preparar. É lá na escola, né, tia Marisa? É lá mesmo. É lá no cartório. Né, Carminha? Às vezes. Você vai encarar lá no escritório, lá na firma, Lu. Mas nós temos uma riqueza, a graça. A minha graça te basta. Pronto. Não tem problema. Prejuízo pouco é lucro. Com Deus, prejuízo pouco é lucro mesmo. A minha graça te basta. A gente vê Jesus chegando e até Pedro querendo defender Jesus. Chegou, tirou a espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus falou: não é assim, rapaz. Não é assim. Foi lá, colocou a orelha do rapaz no lugar certinho. Ficou tudo normalzinho, nem cicatriz, não precisou de plástica nenhuma, porque o autor da vida fez. É assim que ele resolve. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, porque a minha graça te basta. Dá para pegar e tomar posse disso definitivamente e não andar cabisbaixo pelos cantos da vida, preocupado com o que os outros pensam, que falam? Dá para fazer isso, servo de Deus? Dá para fazer isso, serva de Deus? Vamos falar com Deus e pedir que Ele fale ao nosso coração de tal maneira que até aquela situação que está meio pendente aí a gente sabe, aquelas coisas do tipo assim, vou tirar limpo. Tira. Deus está dizendo, entrega e descansa. Entrega e descansa. Não vai tirar limpo nada. Meu Deus, nós fomos instruídos nessa noite de uma maneira prática, objetiva. Essa situação pela qual passou Paulo, depois de ter experimentado a glória do terceiro céu, ele tem que encarar alguém que o expôs ao ridículo. Ele teve que encarar essa situação. Ele foi avisado antecipadamente, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco conosco. Mas o Senhor já está nos avisando para que tenhamos esse equilíbrio emocional, que tenhamos essa inteligência emocional. Há alguns dias atrás, nós fomos instruídos numa tarde aqui sobre inteligência emocional. Então, ensina-nos, ó Deus, a fazer como o Senhor ensinou. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam, vos perseguem. Porque nós temos o maior tesouro de todo o universo, é a tua graça.
E a tua graça é suficiente para andarmos sempre de cabeça erguida. E o Senhor cuida daquilo que nós não podemos cuidar. Nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer. Em nome de Jesus, que os teus filhos se sintam preparados para todos os tipos de situações desgastantes, porque ainda não estamos na parousia, ainda há uma caminhada, ainda está um pouco distante Canaã celestial. Então, enquanto ela não chega, que nós sejamos realmente referência de pessoas equilibradas. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Nós vamos devolver um pouquinho do